8. Romanos, capítulo de número 8. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 8. Verso de número 13. Quem aguenta até meia-noite? Sem dormir, né? Sem dormir. Romanos 8, 13. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Vamos lá. Romanos 8, 13 diz assim: pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e te agradecemos porque a gente vive nessa nação onde há liberdade, Pai, de nós nos reunirmos nesse prédio e buscarmos a Ti. E nós queremos te pedir, fala conosco, Pai, de uma forma sobrenatural hoje aqui, Senhor. Que nós não saiamos daqui informados, Pai, mas que a gente saia daqui transformados pela Tua palavra, Senhor. Eu te peço por uma transformação no interior dessas pessoas, que resulte, Pai, numa transformação do exterior, Senhor Jesus. Não seja simplesmente uma mudança de comportamento que vai durar 2 semanas, Pai, mas que seja uma mudança interior que vai durar por toda a eternidade, Senhor. E, Pai, eu te peço que a Tua palavra hoje seja como uma espada afiada hoje aqui, Pai, para penetrar o nosso coração, Senhor, não para nos matar, Senhor, mas para fazer uma cirurgia em nós, Pai. Como um bisturi, Senhor, retirando minuciosamente toda mentira, todo sofisma, Pai, que foi plantado em nós e colocando a Tua verdade no lugar. Minha oração para essa noite é: revela o Filho, Pai. Revela o Filho, Senhor Jesus. Abre olhos espirituais para ver o Teu Filho, Pai. E que as vidas nunca mais sejam as mesmas, Senhor, depois dessa visão, Pai. No nome de Jesus. Amém. Sabe que um dos maiores evangelistas da nossa nação, aquilo que mais traz pessoas para a igreja, aquilo que enche os templos, se chama problema. Problema é um grande evangelista na nossa nação. Se você fizer uma enquete na igreja e começar a perguntar para as pessoas, principalmente para as pessoas novas, né? O que te trouxe para a igreja? Várias pessoas vão dizer algum problema para você. Vai dizer, olha, eu estava na beira de um divórcio e um problema no meu casamento tão grande que alguém me indicou eu vir aqui. Porque Deus pode transformar o meu casamento. Ou talvez alguns pais desesperados falam, está com problema com meu filho, não sei, meu filho nas drogas ou algo parecido. E aí eu vim atrás de ajuda, eu procurei em todo lugar, eu falei, não, agora a única esperança é Deus. Não, o meu problema era financeiro, eu estava num problema financeiro há anos, a empresa quase falindo, e eu vim atrás de um socorro de Deus. A verdade é que problemas trazem muitas pessoas para a igreja. As pessoas estão cheias, as igrejas estão cheias de pessoas com problemas. Só que quando as pessoas chegam aqui na igreja, é necessário falar para elas de que o problema que elas estão passando, por maior que pareça ou por maior que seja, não se compara a um problema ainda maior. Imagina que terrível, a pessoa vem aqui com um problema e quando ela chega aqui a gente é obrigado a revelar para ela, esse problema não é nada, eu vou falar para você de um problema maior ainda. Mas eu vim aqui atrás de soluções. Mas a gente vai te falar de um problema maior do que esse que você está passando. E sabe que a forma que a gente vem para a igreja, todos nós viemos para a igreja, viemos para Jesus completamente egoístas.
o modo automático do nosso coração é ser egoísta. Isso é o modo automático do nosso coração. Nosso coração se inclina para o egoísmo, para o egocentrismo, ou seja, nós no centro. Nós nascemos egoístas, não sei se você já reparou nisso, mas um bebê, um recém-nascido, ele é completamente egoísta, ele acha que existe ele e um seio só. E se o seio não aparecer, ele começa a gritar. É gritar, porque ele acha que ele é o centro do universo. Não interessa o que a mãe está fazendo, você está no banheiro, mãe? Não interessa, eu estou gritando, sai daí, vem socorrer-me. Pai, você está tomando banho? Eu não me importo. Não existe mais hora do banho, não existe mais hora de dormir, não existe mais hora para nada, porque eu cheguei e eu sou o centro de tudo agora aqui. E se vocês não me atenderem, eu vou gritar até vocês enlouquecerem e começarem a bater com a cabeça na parede. E a gente cresce. E aí a gente começa a mudar a nossa forma de ser egoísta, mas na verdade a gente continua egoísta. E aí a gente cresce mais um pouco, a gente é adulto agora, e a gente não grita mais, porque socialmente seria estranho você começar a gritar aí, mas você dá umas esperneadas, você dá uma manipulada, e você continua no centro. Como assim alguém entrou na minha frente na fila? Como ousa entrar na minha frente na fila? Sou eu! O centro do universo que está nessa fila. Como alguém me fecha no trânsito? Como assim você me fechou o meu carro no trânsito? Nesse trânsito aqui eu sou a pessoa mais importante que existe. A gente vem para a igreja, a gente vem para Jesus completamente egoísta, porque esse é o modo automático do nosso coração. É a gente no centro. O problema é estar há 10 anos na igreja e continuar egoísta. O problema é estar há 10 anos num relacionamento com Jesus e continuar achando que você é o centro do universo. E que tudo é sobre você. E nós estamos vivendo um período da humanidade totalmente humanista. O que é humanismo? É o ser humano no centro. Tudo gira em torno de nós. Tudo é para nós. A natureza existe para nos servir. Então, mesmo que ela esteja sendo destruída, o que importa é que eu tenho meu Big Mac. E que eu tenho folha de sulfite, e que eu tenho luz, e que eu tenho muita água para tomar um banho de 1 hora. Isso que importa. Porque a gente é o centro. E o problema é que essa mentalidade, gente, invadiu a igreja. Essa mentalidade invadiu o púlpito. Essa mentalidade invadiu as músicas que se dizem cristãs. Invadiu. Hoje a gente lê a Bíblia muitas vezes de forma humanista. Você quer um exemplo? Por exemplo, você já ouviu alguma pregação sobre Davi? Davi e Golias, já ouviu alguma pregação de Davi e Golias? Davi está lá, o pai dele chama ele e fala: filho, vai entregar essa comida para os seus irmãos que estão na guerra. Davi pega a comida, vai lá para levar para os irmãos. Ele chega lá, o exército está se preparando e se enfileirando para enfrentar os filisteus. Só que os filisteus fazem uma proposta. Ao invés da gente batalhar todo mundo, vamos fazer 1 contra 1 aqui. Você escolhe um guerreiro seu, Israel, e nós vamos escolher um guerreiro nosso, e 1 contra 1, e quem ganhar, o outro perdeu. O exército todo perdeu. Só que o problema é que o guerreiro dos caras era Golias, um homem de 3 metros de altura. Israel, então, começa a tremer de medo diante daquela situação, porque ninguém ousava se levantar para enfrentar aquele gigante. E aí Davi vê agora o exército de Deus tremendo de medo diante de uma situação, e ele fala: o que é isso? E ele então se propõe a enfrentar o gigante. Saul, não tinha ninguém, falou: beleza, vai você mesmo, vamos sacrificar esse menino aqui. E aí Saul tenta colocar armadura nele, mas não serve. Fica desengonçado, ele não consegue andar direito, ele fala: não precisa de armadura. Aí ele pega um pedaço de pau, ele vai no riacho, pega 5 pedras e vai enfrentar o gigante. E a Bíblia diz que o gigante até se sente ofendido ao ver Davi, porque ele fala: que é isso? Sou um cachorro, por acaso, vocês mandaram um menino com um pedaço de pau contra mim?
E aí Davi fala, você vem contra mim com espada, com escudo, com capacete, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E ele pega aquela funda, a pedra dele, gira, dá na testa do gigante, o gigante cai, ele corta a cabeça do gigante, e Israel sai vitorioso. E aí a gente vai ouvir uma pregação sobre isso. E qual é a pregação? Você é Davi. Você é Davi. E Deus vai te dar vitória sobre o gigante. Qual é o seu gigante? É um problema financeiro o seu gigante? Deus vai te dar vitória sobre esse problema financeiro. É o divórcio o seu gigante? Deus vai te dar vitória. É as drogas o seu gigante? Deus vai te dar vitória. É um câncer o seu gigante? Deus vai te dar vitória. E nessa noite, Deus vai te dar 5 estratégias, que você vai pegar 5 estratégias e acertar na testa do gigante, e você vai vencer. É isso que a gente ouve, cara. Só que deixa eu te dizer uma coisa, essa mensagem tem produzido uma multidão de pessoas decepcionadas com Deus na nossa nação. Por quê? Porque um monte de vezes a pessoa pega 5 estratégias, erra 5 e o câncer mata o pai dela. E ela acha que Deus falhou. Várias vezes a pessoa pega 5 estratégias, usa 5 e a empresa fale, e ela acha que Deus falhou. O marido vai embora, o filho está nas drogas, e ela acha que Deus está falhando. Deus não está falhando. O lance é que Ele nunca falou que a gente é Davi. O lance é a gente entender, gente, que de Gênesis a Apocalipse, esse livro não é sobre nós, é sobre um homem chamado Jesus Cristo. É tudo sobre Ele. O Antigo Testamento é inteiro sombra para aquele que viria, e o nome dele é Jesus. Adão representa o verdadeiro Adão que viria, que se chama Jesus. Abel representa o verdadeiro Abel que viria, que derramaria o sangue no chão, e o sangue dele não clamaria por justiça, clamaria por perdão. Ei, Jesus é o verdadeiro Noé. Jesus é o verdadeiro Abraão, Jesus é a verdadeira arca, Jesus é o verdadeiro templo, Jesus é o verdadeiro rei, Jesus é o verdadeiro maná, Jesus é o verdadeiro pão, Jesus é o verdadeiro tudo, gente. É tudo sobre Ele. Nós não somos Davi, Ele é Davi. Davi não representa a gente, Davi representa Ele. É Ele que é chamado o filho de Davi. Foi ele que apareceu na cena como o irmão menor, como aquele que todo mundo desacreditava, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E foi ele que bateu no peito e falou, eu enfrento esse gigante. E deixa eu dizer uma coisa, esse gigante não é o câncer. Esse gigante não é as dívidas. O nosso problema não é divórcio, o nosso problema maior não é essas coisas. O nosso problema se chama pecado. O nosso problema se chama morte, porque todos esses problemas que cada um aqui tem é reflexo do pecado. Pode me falar o problema mais escabroso que você tem? É consequência do maior problema que existe, chamado pecado. E foi contra esse gigante que Jesus disse, pode deixar que eu enfrento. E tentaram colocar a armadura da política nele. Ele falou, não serve. Tentaram colocar a armadura da religião nele. Ele falou, não serve. Me dá um pedaço de pau que eu vou contra esse gigante. E eu acerto na testa dele. Com um pedaço de madeira. E na cruz, ele acertou na testa desse gigante. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não posso te garantir que você vai prosperar. Eu não posso te garantir que você vai ser curado. Apesar de Deus prosperar, apesar de Deus curar, eu não posso garantir isso para você. Mas uma coisa eu posso garantir para você. Você vai vencer o pecado. E você vai vencer a morte. E isso está garantido. Foi isso que Ele garantiu para nós. Cara, chega de uma visão humanista da palavra de Deus. Tudo na palavra de Deus converge para uma pessoa, é Jesus. É tudo sobre Ele. É tudo para a glória dEle, é tudo para a honra dEle. E Romanos capítulo 8, verso 13, Paulo
vai falar para a galera de Roma exatamente sobre este problema, sobre o grande problema. Ele vai dizer assim, olha, como a gente leu: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Gente, terrível é esse versículo. Porque o que Paulo está dizendo é: se você está vivendo segundo a carne, você vai morrer. E é lógico que Paulo não está falando de morte física, porque ele sabia que você vivendo na carne, vivendo no espírito, seu corpo vai morrer. Paulo está falando sobre uma morte espiritual. Paulo está falando sobre condenação. Paulo está falando sobre inferno. Paulo está dizendo: se você está vivendo nessa noite, segundo a carne, você está indo a passos largos para o inferno. E a minha oração é: Senhor, gera temor nessa galera, Senhor. Gera temor neles, Pai. Porque não tem que olhar no grego, não tem que a gente interpretar, está aqui muito claro: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Morrerão. Gente, e o que é a eternidade? O que é ser condenado pela eternidade? Você já imaginou isso? Você ser condenado pela eternidade? Quando Jesus conta aquela história, que não é uma parábola, porque parábolas, Jesus nunca colocava nome numa parábola. Nunca ele dava nome aos personagens numa parábola, ou seja, era uma história real entre rico e Lázaro. E os dois morrem. E Lázaro vai para o seio de Abraão, e o rico vai para o inferno. E o que aquele rico diz? Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo e encostar na minha língua. E isso pela eternidade. Terrível notícia é essa que Paulo está nos dando. Ele está dizendo: se você está vivendo segundo a carne, hoje aqui sentado, e se hoje terminasse a sua vida, o seu destino eterno seria condenação. Separado de Deus eternamente. Sabe que, alguns anos atrás, a minha mãe foi diagnosticada com câncer. E aquele negócio, apareceu um caroço no seio dela, e ela ficou preocupada, e ela foi no médico, o médico pediu o exame, pediu a biópsia, né? E aí eles cortam um pedacinho e mandam para análise, e aí volta o resultado. Eu lembro que ligaram para ela, falaram: vem aqui, era lá em São Paulo, na capital, vem aqui, a gente vai, chegou o seu exame, o médico vai te falar. E ela foi, ela e meu pai, para São Paulo. Aí você chega no consultório, você senta naquelas cadeiras, com aquela mesa, aquele médico, aquele envelope. E ele abre o envelope. E ele pega o papel e lê para você assim: olha, é maligno. É um tumor maligno. Você está com câncer. E qual o prognóstico, doutor? O que a gente faz? Você vai ter que remover parte do seu seio. Só que isso não é suficiente, porque ele se alastra. Então você vai ter que fazer quimioterapia, seu cabelo vai cair. Você vai passar muito mal. Depois vai ter que fazer não sei quantas sessões de radioterapia que vai queimar a sua pele. Beleza, doutor, mas isso é 100%? Não. Chances são grandes, mas existe uma chance de ele se espalhar, de ele ir para outros órgãos, de ele pegar outra parte do seu corpo e você morrer. Alguns aqui já receberam essa notícia, ou alguns aqui já acompanharam um familiar que recebeu essa notícia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso que Paulo está falando para a gente hoje aqui
é infinitamente pior. Infinitamente pior do que se nessa noite fosse aberto um envelope para falar que você está com câncer. O diagnóstico que Paulo está nos dando, de que se você está vivendo segundo a carne, ou seja, se você tem esses sintomas, se você está vivendo no pecado, você está condenado, cara. Porque quando alguém com câncer vem a falecer, e você vai lá naquele velório triste, e você se reúne ao redor daquele caixão, a fala de todas as pessoas ao redor do caixão é a mesma. A fala de todo mundo é a mesma. Você só ouve as pessoas dizendo assim: poxa, descansou, né? Descansou. Sofreu tanto. Foi tanta dor nesses últimos meses. Ele descansou. Ela descansou. Agora, se hoje a gente fosse num velório de alguém que estava vivendo segundo a carne, a fala ao redor do caixão seria: o tormento apenas começou. O problema começa agora. É lógico que a gente não fala. É lógico que a gente não verbaliza isso. Mas essa é a verdade. Se você está vivendo segundo a carne, hoje aqui, Paulo está dizendo, através do Espírito Santo, que você está condenado. E o que é viver segundo a carne? De forma muito rápida. Abra sua Bíblia em Gálatas 5. Um pouquinho para frente aí. Gálatas. Abre aí comigo. 5:19. Gálatas 5:19. Diz assim, olha: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Prostituição. Prostituição, gente, quando a Bíblia fala de prostituição, não é vender o corpo na esquina ou fazer o sexo em troca de dinheiro simplesmente. Para a Bíblia, prostituição é qualquer sexualidade deturpada, é prostituição. No Antigo Testamento tem um texto que fala que apalparam os seios da moça e chamam elas de prostitutas. Não diz que ela vendeu o corpo, nada, mas que ela usou a sexualidade dela de forma deturpada. Impureza, gente, aí entra a pornografia, a impureza do olhar, a impureza de pensamento, impureza. Se você está vivendo isso, se essa é a sua prática constante, você está vivendo segundo a carne. Lascívia, que lascívia já é o outro lado da imoralidade, que é o quê? Você despertar o desejo do outro. Lascívia é quando você veste uma roupa pensando: eu vou despertar o desejo do outro. Lascívia é quando você tira a foto e posta pensando: eu vou despertar o desejo do outro. É quando você escreve a frase no WhatsApp daquela forma, com aquele emoticon. Você fala: eu vou despertar o desejo dele. É o olhar, é a posição, é a jogada de cabelo que você está fazendo para despertar o desejo do outro. E do outro que não é seu. Lascívia. Idolatria, que é você amar qualquer coisa mais do que você ama a Deus.
Nós não nos prostramos mais diante de estátuas de gesso ou de madeira. Nós nos prostramos diante de pessoas e de coisas, e de dinheiro, e de poder, e de fama. Esses são os nossos deuses na atualidade. Feitiçaria, que é um poder ilegal. Inimizades, gente, inimizades. Se você é inimigo de alguém, você está incluído nas obras da carne. Você tem alguém que você fala, não quero ver nem pintado de ouro. Não vou com a cara dela. Eu não vou, eu odeio aquela menina. Odeio aquele cara, eu não suporto ele. Se ele tiver, eu não vou. Ela vai? Não conta comigo, eu não vou. Porque eu não fico na mesma sala com aquela moça. Porfia, que é disputa, luta, teimosia. Ciúmes! Ah, pegou, agora pegou. Agora você está inclusa. Ciúmes, cara, que você acha que você é dona desse menino. Que ele não pode mais conversar com ninguém, pelo amor de Deus. Quem que é essa que curtiu sua foto? É minha mãe. Termina com a sua mãe. Iras. Gente, ira, gente. Na moral. Tem ira na lista. Você é nervosinho? Ó, vou dar uma dica aqui. Eu vou dar uma dica agora, Israel. Que vai valer para a sua vida. Presta atenção. Meninas. Você quer saber se esse rapaz que você está interessado vai ser um bom marido? Você vai fazer o seguinte. Você vai escondida. Descobre e vai escondida assistir ele jogar bola. A forma que ele trata os caras no campo, ele vai te tratar em casa. Porque ali no campo, no trânsito, caem as nossas máscaras e a gente revela quem nós somos. Porque ali você não age, ali você reage. E a gente até consegue fingir ao agir, mas a gente não consegue fingir ao reagir. Ira. Discórdia, dissensões, que é divisão, facções, que é montar um grupo para ir contra os princípios e as coisas. Inveja, que é desejar não apenas o que o outro tem, mas que o outro perca o que ele tem. Ai, que sapato, ai, que exibida, tomara que quebre esse salto e caia no meio da igreja. Bebedices. E aí, para pegar geral, glutonaria. Faz assim, ó. Glutonaria. Aquele que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Cara, isso é muito sério. Só que Romanos 8:13, por muito tempo, me confundiu. E eu queria que você voltasse para lá. Que a gente vai terminar em Romanos 8. Por muito tempo eu fiquei confuso em relação a esse versículo, por quê? Porque o que parece ao olhar para esse versículo, e Gálatas 5:19, a lista, e depois quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus, me parece que Paulo está dizendo que a nossa salvação é pelas obras. Porque se eu faço as coisas segundo o Espírito, eu vou ser salvo. E se eu faço as coisas segundo a carne, eu vou ser condenado. Paulo, você está me falando que a minha salvação é pelo que eu faço. Porém, quando eu leio em Efésios, a carta que ele mandou para a igreja de Éfeso, ele está dizendo em alto bom som que a salvação não é por obras, mas é pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie. Ele está dizendo de forma muito clara, ei, ninguém é salvo pelas obras, ninguém pode bater no peito e falar, eu sou salvo porque eu sou bom, porque salvação é pela graça de Deus, mediante a fé.
E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, a graça dele é um presente dele. Você não fez nada para merecer, você não pagou por isso, ele veio e te salvou. Isso é graça. Só que aí você entra numa confusão. Por quê? Porque, Paulo, esse versículo está claro, a salvação é pela graça, não é por obras. Mas em Romanos 8,13, você está me dando a entender que a salvação é por obras. Em Gálatas 5,19, você está me dando a entender, ao fazer aquela lista e terminar dizendo, aqueles que praticam essas obras não herdarão o reino de Deus, está me dando a entender que é por obras. Espera aí, Paulo. Você está mandando uma carta para Éfeso e uma diferente para os romanos? Como é que é, Paulo? Você está tratando com os dois? Não, galera de Éfeso, para vocês é pela graça. Os romanos não, você é por obras. É por obras ou pela graça? Porque hoje, gente, nós temos essas duas pregações rolando. Em alguns púlpitos está sendo pregado, ei, se você não fizer as coisas certas, você não vai para o céu. Se você não estiver dizimando, você não vai para o céu. Se você não tiver em santidade, em tal área, você não vai para o céu. Se você estiver mentindo, você não vai para o céu. E eles estão pregando uma salvação pelas obras. E isso se chama legalismo. E é mentira. Porque é muito claro, a salvação não é por obras, é pela graça. É um dom de Deus, mediante a fé. Se você crê em Cristo Jesus, você está salvo. Amém? Só que também tem uma outra pregação rolando, dizendo o seguinte, que a graça de Deus encobre os nossos pecados. Ou seja, você aceitou Jesus, você levantou a mão, você veio para frente, você está salvo, não importa o que você está fazendo. Você está dormindo com seu namorado? Não tem problema, você levantou a mão, você veio, você preencheu a ficha de membro, você assinou, colocou certo o seu telefone. Então, você está salvo. Mas ele está falando que se eu estiver vivendo segundo a carne, eu estou condenado. E a minha pergunta para vocês hoje é essa. É pela graça? Ou é por obras? Como é que a gente resolve essa equação? Se eu não estiver fazendo, eu estou condenado. Mas não é pelo que eu faço, é pela graça. Como é que a gente resolve isso? E por muito tempo isso me confundiu. E a resposta para isso está em Romanos, capítulo 8, verso de número 1. E eu queria que você desse uma olhada. E aqui que eu quero que você preste atenção. Se você não prestou atenção até agora, preste atenção só nessa parte, por favor. Se você entender isso aqui, eu saio muito feliz daqui. Romanos 8, verso de número 1, olha só o que diz. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Cara, essa é a notícia, a maior notícia do universo. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte, gente, um dia vocês vão chegar diante do juiz. E o juiz vai pegar a sua ficha. E sua ficha está suja. E aí ele vai pegar o martelo. E ele vai falar assim, ó, inocente. Aí você vai regalar o olho e falar, inocente? É. Meu filho sentou no seu lugar, meu filho ficou culpado no seu lugar e você é inocente no lugar dele. E não há condenação para você, porque você está em Cristo Jesus. É como se Jesus corresse e falasse, vem, eu sento no seu lugar aí de culpado, você senta no meu de filho, vamos trocar? E tem gente que não troca, né? Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há condenação para você. Você está salvo. No plano espiritual você é santo. Mas Douglas, eu pequei hoje à tarde. No plano espiritual você é santo.
Por quê? Porque Deus te enxerga através do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus pagou pelos seus pecados. Não tem condenação para você. O versículo de número 1 fala sobre graça, sobre salvação. Só que olha o versículo de número 2. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Se o versículo de número 1 fala sobre salvação, o versículo de número 2 fala sobre santidade. Eu fui liberto do poder do pecado e da morte. Ou seja, eu ando em santidade. Eu ando segundo o Espírito. Eu não ando mais segundo a carne. Agora eu vivo uma vida santa. Agora eu venço o pecado. E a pergunta dessa noite é essa: qual a relação entre salvação e santidade? Qual a relação entre graça e santidade? Versículo de número 1 fala que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o versículo de número 2 fala que Ele me libertou do pecado e da morte. E a resposta está na primeira palavra do versículo 2, que diz assim: por quê? Primeira palavra do versículo 2 diz por quê. E se você gosta de estudar a Bíblia, e você deveria gostar, porque a minha lei, porque o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu bendito dia e noite, você deve sempre ficar muito ligado em conectores. Por que é um conector? É uma palavra que conecta duas ideias. Você teve uma ideia antes, e para conectar a ideia seguinte, você usa essa palavra. Por quê? E por que é um conector que vai apresentar uma justificativa, uma prova, uma evidência que a primeira ideia é verdadeira? Exemplo. Eu estou com fome. Ok? Eu estou com fome. Aí agora eu quero provar para vocês que eu estou com fome. Aí eu falo assim: porque a minha barriga está roncando. É fictício, tá bom? Eu estou com fome, essa é a primeira ideia. Porque a minha barriga está roncando. Eu justifiquei para vocês a primeira ideia. Eu mostrei uma evidência para vocês que a primeira ideia é verdadeira. Eu provei para vocês que a primeira ideia é verdadeira. Eu estou com fome é invisível. Dá para ver que eu estou com fome? Não, porque é uma ideia invisível. Mas aí eu te mostro uma evidência física, um barulho que fala: tá vendo? A primeira ideia é verdadeira. O que Paulo está dizendo? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês estão salvos, mas essa ideia é invisível. Eu não consigo olhar e saber quem está salvo. Aí ele fala: mas a evidência de que a primeira ideia é verdadeira é a segunda. Ou seja, a evidência que você está salvo é se você está andando em santidade. O versículo de número 2 justifica se o versículo de número 1 é real ou não. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, mas como é que eu sei que alguém está em Cristo Jesus? A lei da vida libertou ele do poder do pecado e da morte. Ou seja, se o versículo de número 2 não está acontecendo na sua vida, é porque o versículo de número 1 não é real na sua vida. Se você não está andando em santidade, se você está vivendo segundo a carne, você vai ser condenado. Por quê? Por causa do pecado? Não. Você vai ser condenado porque você não teve um encontro com a graça de Deus. Porque andar segundo a carne é uma evidência que você não teve um encontro com Jesus Cristo ainda. O que isso muda? Deixa eu dar mais um exemplo para você, porque eu quero fixar essa ideia na sua cabeça. Por exemplo, imagina que eu estou com febre, muita febre. Febre, não passa. Eu tomo dipirona, eu tomo não sei o quê, eu tomo banho, e nada passa a febre. Aí eu vou para o médico, vou para o hospital,
desesperado, estou com febre e tal. E aí eles vêm lá, me dão na veia o remédio, e não passa. Aí eles fazem o exame, vamos dizer que fosse simples assim, né? Eles fazem o exame e descobrem que eu estou com câncer. Eu te pergunto, a febre gerou câncer em mim? Hã? Vamos pensar, gente, junto aqui. A febre deu câncer em mim? Não. A febre o quê? Hã? Mostrou, o que mais? Revelou, justificou. Está vendo? A febre é um sintoma de um problema maior. Deixa eu te dizer uma coisa. Pecado. Você estar vivendo segundo a carne é somente a febre. E ela revela que tem um problema maior aí dentro. Você não teve um encontro com a graça de Deus ainda. Mas Douglas, eu estou há 15 anos vindo aqui. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque os que estão em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito, foram libertos do poder, do pecado e da morte. Salvação e santidade são dois lados da mesma moeda. Se não existe um, não existe o outro. Quando você tem um encontro com a graça de Deus, você é salvo e você passa a andar em santidade. As duas coisas não se separam. Eu quero te mostrar mais um versículo para te provar isso. Tito, abre a Bíblia em Tito. Agora eu quero ver, achar Tito. Quero que você abra em Tito, capítulo de número 2. Tito 2. Olha esse versículo, cara. Tito 2, versículo de número 11. Já estou acabando. Calma. Tito 2, verso de número 11. Não aparece aqui não, né? É isso aí, nem mostra mesmo. Tem que abrir a Bíblia. Mostra mesmo, tem que colocar a Bíblia no telão. Tito 2, verso de número 11. Olha só. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Glória a Deus. Ou seja, fala comigo, a graça de Deus salva. Olha o versículo número 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente. Versículo de número 11, a graça de Deus salva. Versículo de número 12, a graça de Deus te ensina a andar em santidade. A graça de Deus faz duas coisas na nossa vida. Ela nos salva e nos ensina a renunciar às paixões desse mundo. Se ela não te ensinou a renunciar às paixões, ela não salvou. Você está me dizendo que você é uma nova criatura? Você está me dizendo que você é uma nova árvore? Me mostre seus frutos. Porque a fé sem obras é morta. O que Tiago está falando? Se você fala para mim que você tem fé em Cristo Jesus, e isso não se revela nas suas obras, você não tem fé em Cristo Jesus. Porque a salvação e a santidade não se separam. Porque é os dois efeitos da graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus que salva, ela resolve os pecados do passado. A graça de Deus que gera a santidade, resolve os pecados do futuro. Deus não quer simplesmente resolver os seus pecados do passado. Está perdoado. Ele quer resolver o pecado do futuro. Você vai andar em santidade a partir de hoje. E por quê? A graça tem esses dois efeitos. Porque é o seguinte, santidade não é o que a gente faz para ser salvo. Como a gente está vendo aqui, como eu estou falando para vocês aqui, salvação é pela graça. Ele chega e se revela a nós, e ponto final.
Ou seja, santidade não é o que você faz para ser salvo. Santidade é o que acontece na sua vida depois que você é salvo. Santidade é resultado da salvação. Santidade não é o que você faz para pagar a Deus, não. Santidade não é o que a gente faz para conquistar a Deus, ou para ser aceito por Deus, não. Santidade é o que a gente faz depois de que a gente descobre que Deus nos aceitou na cruz do Calvário, e agora, em gratidão ao que Ele fez por nós, eu passo a obedecê-lo. Você está entendendo? Eu descubro que eu sou um pecador desgraçado, sujo, e Ele me amou assim. Mas não só me amou e me mandou uma cartinha de amor, Ele me amou e desceu e morreu no meu lugar. Cara, eu preciso viver em gratidão a esse amor. Se você não está conseguindo viver em santidade, é porque você ainda não teve um encontro com esse amor. Porque quando você tem um encontro com esse amor, ele é tão violento que você pergunta para esse amor diariamente: o que eu posso fazer para agradecer pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim? Isso é santidade. Há um ano atrás, um pastor amigo meu, chamado pastor Paulo Lima, ele é lá do Rio de Janeiro, ele veio para pregar em Bragança. Aí ele me ligou, falou: Douglas, será que tem como você filmar a pregação para mim? Eu falei: claro, pastor, eu filmo para você. Aí eu organizei a galera da filmagem para filmar para ele. Aí ele pregou lá na igreja, a gente filmou e tal. Aí ele me ligou, ele foi embora, ele me ligou durante a semana. Ele falou: Douglas, será que tinha como você fazer um DVD para mim dessa pregação? Porque ele sabe que eu trabalho com design gráfico, com capa de DVD, de livro e tal. Aí ele falou: tem como você fazer uma capa para mim, fazer a bolacha do DVD? Eu quero vender aqui no Rio esse DVD. Eu falei: claro, pastor. Aí lá no escritório, eu trabalho com aquelas listinhas de afazeres, sabe? Aquelas listinhas. Preciso fazer isso, fazer aquilo, tal. E aí eu coloquei lá assim, ó, DVD do pastor Paulo Lima na minha lista. E aí comecei a fazer minhas coisas, tal. Aí ia chegando a vez do DVD, meu pai, que na época era o meu patrão, entrava na sala e falava: cara, eu preciso fazer não sei o que lá, anota aí, faz não sei o que para mim. E era urgente. Aí entrava na frente do DVD do pastor Paulo Lima. E aí o pastor Paulo Lima mandava um WhatsApp: e aí, Douglas? Como é que está o DVD aí? Aí o pai mandava: pastor, me perdoa, você sabe como é que é, meu pai entrou aqui, pediu isso, mas semana que vem eu vou fazer para o senhor. Aí eu vinha resolvendo as coisas tal, ia chegando a vez dele, aí entrava umas paradas que envolvia financeiro. Sabe como é que é? Tem que pagar a escola das crianças, o leite não está barato, né? Ter uma mulher bonita também não é barato. Aí eu fazia as coisas financeiras, aí o pastor mandava assim para mim, gente, no WhatsApp: ô Douglas, manda a capa para eu ver. Me gelava assim. Eu falava: pastor, eu não consegui fazer, pastor. Sabe aquele emoticon chorando assim, ó? Desculpa, tal. E, gente, foi ficando para baixo, foi ficando. Aí ele me mandava mensagem, eu não estava nem visualizando para não ficar azul, sabe? Mas quem sabe ele não viu o que eu vi, ele acha que eu morri, não sei. Aí, tinham se passado 2 meses. Ele descobriu que eu ia pregar no Rio de Janeiro. Aí ele falou assim, ele me ligou, ele falou: Douglas, eu vi aqui que você vai vir pregar no Rio. Faz o seguinte, vem uns 4 dias antes com a sua família, e aí você pode ficar no meu apartamento. Tem um apartamento na frente da praia, num bairro muito louco lá do Rio. Vem, você pode ficar lá no meu apartamento com a sua família, descansando, curtindo. Eu falei: é mesmo, pastor? Aí eu pensei no telefone: poxa, eu não fiz um DVD para ele. Mas aí eu pensei: como eu creio na graça de Deus, né? Sem vergonha, teologia sem vergonha.
eu vou. Aí eu falei para ele, eu vou, pastor. Aí eu vi Val lá, comprou umas passagens antes do dia que eu ia pregar. A gente foi, eu, a Val, a Luísa e o Davi. Aí eu lembro que eu cheguei no aeroporto, gente, o pastor Paulo Lima estava no aeroporto já para me buscar. Ele e a esposa, com 2 presentes para o Davi e para a Luísa. Já com 2 embrulhos assim, já chegou, tal. Eu vi os 2 rasgando o presente, eu falei, meu Deus, eu não fiz um DVD para ele. Aí, os caras já abrindo, tal, boneca, bola, beleza. Aí eu falei, beleza. Aí pegou a gente, foi levar a gente para almoçar. Aí levou a gente para almoçar num restaurante bom, tal, comida boa. Chegou no final, pagou a conta. Eu falei, pastor Paulo Lima. Aí levou a gente para fazer um tour no Rio de Janeiro, né, na cidade maravilhosa. E aí a gente lá, e a gente foi no bondinho, e a gente viu o Pão de Açúcar lá em cima, e a gente viu o Cristo Redentor, e aqueles negócios históricos, fomos assaltados, bala perdida. Brincadeira, tô brincando. Aí viajamos lá e tal. Chegou no final do dia, ele nos leva para o apartamento dele. E entenda, era um apartamento que ele comprou como investimento, né? Ele mora lá no Maracanã. O apartamento dele era no Recreio. Comprou como investimento. Ele não ia nesse apartamento. Ele ia, 2 vezes no ano no apartamento. O apartamento ficava fechado. Aí eu chego lá no apartamento, ele tinha instalado TV a cabo com todos os canais. Eu falei, pastor, eu vou ficar 4 dias aqui, pastor. Não, mas as crianças não podem ficar sem assistir televisão, vendo um desenhinho. Eu falei, você vai pagar todo mês isso, pastor. Aí ele tinha instalado internet rápida. Eu falei, pastor, não precisava, tal, não, você não pode ficar desconectado, não sei o quê. Eu falei, se não bastasse, gente, todo dia, às 9 da manhã, ele aparecia no apartamento e fazia café da manhã para mim. Mas cara, era sem brincadeira, ele fazia mandioca, ele fazia bacon, eles faziam ovo, eles faziam leite, eles faziam pão doce, não sei o quê, aquela mesa assim, eu não tinha mais onde pôr coisa. Eu falava, pastor, e tudo isso era durante a semana. O pastor Paulo Lima é dono de uma empresa de ar-condicionado, ele cuida dos ar-condicionado da Rede Globo. E o cara deixou de trabalhar na empresa 1 semana para ficar me carregando para cima e para baixo. Ele me levava para a praia, gente. Fazia castelinho de areia com as crianças. Me levou para pregar, ficou na banca de material para mim, cara, na igreja. Ele me levou para o aeroporto para eu ir embora. Aí eu falei, pastor, me deixa aqui no desembarque. Não, eu vou estacionar, eu vou entrar lá com você. Aí ele entrou, fez check-in comigo, tomou outro café comigo. Ele só me largou quando eu entrei naquele portão que ficam bipando a passagem, sabe? Que não tinha como, porque ele não tinha uma passagem, entendeu? Ainda ficou lá fora assim, ó. Falei, cara, o que é isso? Aí eu lembro que eu e a Val, a gente entrou no avião, quando a gente sentou assim no avião, a gente olhou um para a cara do outro e falou, o que é isso? A gente foi, a expressão que a gente usou foi, a gente foi ensopado de amor. A gente foi banhado de amor. Como alguém pode amar tanto assim a nossa vida de graça? De graça, eu não fiz nada e não tenho nada para oferecer. De graça. E a gente saiu constrangido de tanto amor. E a gente foi para casa, eu lembro que a gente foi para casa, era um domingo, a gente voltou e tal. E aí, segunda-feira, estou lá trabalhando, toca o meu WhatsApp, né? Aí eu olhei assim, era o pastor Paulo Lima. E eu lembro até hoje da mensagem, ele escreveu assim para mim, ô Douglas, será que dá para fazer aquele DVD para mim? Eu te pergunto, você acha que eu fiz? No mesmo dia. E agora presta atenção, que eu estou encerrando. Naquele dia, ou a partir daquele dia, a prioridade para mim não era fazer o que era urgente. A prioridade para mim não era fazer o que dá dinheiro.
A prioridade para mim não era fazer o que eu estava com vontade. A prioridade para mim era fazer a vontade daquele que me amou primeiro. Eu olhava para a lista. Eu olhava para a lista do que eu tinha para fazer, e uma coisa se destacava, e uma coisa precisava vir para primeiro lugar: a vontade daquele que me amou primeiro, cara. Por que que a graça te salva e te ensina a andar em santidade? Porque quando você descobre que ela te salvou, cara, a vontade dele se torna prioridade na sua vida. Quando você tem um encontro com o amor de Deus, que não está te oferecendo um apartamento na praia, mas está te oferecendo morada por toda a eternidade no reino de Deus, para alguém que não merece, para alguém que é pecador, você olha para esse amor e fala: o que eu posso fazer para agradar aquele que me amou primeiro, cara? O maior desafio como cristão não é amar a Deus, não é amar o próximo, mas é entender o quão amado nós somos. Nós não valemos nada e tem um ser completamente santo, que eu não sei porquê, é apaixonado por nós. Santidade é viver em gratidão ao que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Por isso, que não existe santidade sem um encontro real com a graça de Deus. Se você não está conseguindo andar em santidade, todas as mensagens que eu ouvi sobre santidade, no final, eu ia para casa e ficava tentando andar em santidade. Todos os acampamentos, cara, eu vinha para frente, pastor, eu chorava, eu babava, o ranho misturava com a lágrima, e eu desenhava no chão santidade. Dessa vez, vai! Eu voltava para casa, cheio de poder e autoridade, e durava uma semana. E durava 14 dias, sabe por quê? Porque não tem poder em você para vencer o pecado. O poder está nele. O poder está nele. Então todo esforço seu não é para vencer o pecado. Todo esforço seu é para não tirar os olhos dele. Não tirar os olhos dele. Não parar com o relacionamento com ele. E quando você tem um relacionamento com ele e um encontro com ele, automaticamente você passa a viver em santidade. Para de lutar contra o pecado e se junta com Cristo. E Cristo vai vencer o seu pecado. Ao sair daqui, você não vai para sua casa tentar estratégias para vencer o pecado, tirar o computador e fazer aqui, eu não vou mais ali, e às vezes você precisa fazer isso, mas o que você vai fazer é dobrar o joelho no seu quarto, colocar a boca no chão e começar a clamar: pelo amor de Deus, papai, 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 revela o seu filho para mim, eu preciso ter um encontro com a tua graça, pai, o evangelho tem que ser real para mim, o evangelho, Senhor, eu sei na minha cabeça, mas não desceu para o meu coração, papai, me revela esse amor, me revela esse amor, me revela esse amor, e não levanta desse chão, enquanto você não for inundado por esse amor, a ponto de você se levantar e falar: eu abro mão do que o Senhor quiser, por causa desse amor. Nós não fazemos mais nada para ser aceito por Deus, Ele já nos aceitou, cara.